Recentemente, o canal Full Trader lançou esse vídeo, desenvolvendo um modelo utilizando a plataforma Sherlock para o mercado de ambos marcam. Você vai descobrir neste vídeo por que você não deve segui-lo. Mas antes, vamos a um recadinho da nossa broker. Procurando ser lucrativo no mercado de apostas esportivas? Invista com quem consegue extrair valor e comprova isso com mais de 1.900 registros públicos e 8% de ROI. Utilizando o nosso sistema, você recebe as entradas geradas pelos nossos modelos lucrativos. Você também terá acesso ao nosso bot, onde você apenas loga em sua conta e de forma automatizada é feita as entradas em seu login, não precisando gastar horas do seu dia em casas de apostas para investir manualmente. Não cobramos mensalidade, o nosso lucro vem da comissão de 50% sobre o lucro que ocorrer em sua conta devido aos nossos modelos, ou seja, só lucramos se você também lucrar. E aproveite de forma limitada o nosso grupo gratuito com as entradas no Telegram. Então vamos lá. Eu apontei diversos problemas aqui nesse vídeo, eu deixei aqui uma colinha do lado para não esquecer, mas basicamente a gente tem aqui o Sherlock, e a primeira coisa que me chama a atenção o Sherlock é o quê? É uma ferramenta para você testar algumas hipóteses, ele tem lá uma certa quantidade de dados, você consegue aplicar alguns filtros e visualizar algumas métricas. A primeira coisa que me chama a atenção é que nesses testes ele não exibe em nenhum momento quanto aquilo ocorreu de profit ou não. No máximo ele te dá um win rate e te dá uma odd que você precisaria de uma odd média para aquele win rate, mas isso não quer dizer que você teve profit, você não consegue ter apenas com essas informações. É um ponto que já levanta suspeita, porque é feito dessa forma, né? A próxima questão é que o Sherlock só exibe para o usuário apenas os últimos 30 dias. E aí você pensa também por que apenas os últimos 30 dias, se eles têm acesso a muito mais dados, outros períodos, por que apenas os últimos 30 dias? A minha impressão, já dando um parecer logo do início, é que esse sistema é engenhado para você não descobrir o buraco que você estaria se metendo, porque você não tem as referências de se deu lucrativo, se foi lucrativo, se não foi. É tudo meio que escondido, assim, para fazer você ficar naquela expectativa, naquela esperança de que o modelo funciona, de que aquilo que com as ideias que ele traz, que aquilo trará lucro, porém não trará. Eu vou até provar algumas coisas aqui, eu deixei preparado um material, eu tenho aqui a minha base de dados da Pinnacle, que é muito maior do que 30 dias, né? Eu não sei bem ao certo quanto temos de dados, mas eu já tenho ali certamente cerca de talvez uns 20, 30 mil jogos, e sempre crescendo mais para né, você sempre tem que ter essa coleta constante e tal. Quantos mais dados, melhores. Melhor, né? Então, aqui a gente vai fazer um estudo. Então, eu tenho a minha base dividida em 4, né? Como eu já falei em outros vídeos e tal. E aqui a gente vai olhar o que teria acontecido apenas se eu tivesse verificado aqui o mercado de under meio, né? Ou seja, você esperando que o jogo fosse 0-0. Aqui eu já tenho o resultado, perceba, aqui eu tenho 638 jogos na minha base, na base de treino, e apostando linearmente, sem ter feito nada, eu já teria um retorno de 1,7%, que em unidades daria 10 unidades, quase 11 unidades. O que você pensar? Para não ter estudo nenhum, apenas apostando linearmente já é algo muito interessante. Aqui eu tenho coloquei também o período que vai essa base de dados. Então a gente iniciou o primeiro jogo 28/2 de 2024 e o último jogo 4/5. Então tivemos aí cerca de 2 meses e pouquinho de jogos, que já é maior do que o que temos ali na Full Trader com apenas um mês. A questão é, vamos supor que o que teria ocorrido lá olhando no Sherlock, eu teria a impressão de que isso era lucrativo e teria continuado apostando. Se eu continuo, agora eu vou colocar o que aconteceu nas outras bases. Vou colocar aqui para rodar o código, colocando essa linha para baixo, que aí eu vou verificar no teste, na validação e na minha base final, se era realmente o padrão, se foi lucrativo. Então já é algo interessante, pensar, postando linearmente já vai ser lucrativo, que é mais ou menos o que ele defende, que você vai olhar ali no backtest, apesar que ele está escondendo esse resultado, né? Ele não te passa o profit, acho que intencionalmente. Mas bom, continuando aqui já na base de teste, a gente já teria um prejuízo de quase 10%. Então já ocorreu ali mais uma volta, uma regressão à média. Na base de validação, menos 1%, mais um período negativo, e temos a base final, menos 2,6%. Então, olha o risco que você tem de pegar apenas um mês, apenas um período. Eu poderia pensar, olha, funcionou por 2 meses seguidos, então ele tem 30 dias, é nada, você percebe tendências momentâneas a 1 mês, 2 meses, que só deu empate. Se você apostasse linearmente no empate, teria sido lucrativo 3, 4%. Você não valida nada assim. Então isso já é o primeiro problema do Sherlock.
Próximo problema, que é relacionado a isso, que ele te dá um volume muito baixo de jogos. Mesmo aqui que ele filtrou aqui com odds acima de 2, você teve apenas 828 jogos na base total. São dois problemas inseridos. Primeiro, que é você não tem uma divisão de base de treino, teste, validação e base final, ou treino, teste e validação, porque você não pode olhar um padrão na sua totalidade. Você tem que olhar como se você tivesse feito antes. Se eu tivesse feito isso, analisado um ano antes e posto o meu modelo para correr um ano depois, teria ocorrido. Por isso que a gente divide dessa forma. Você não pode visualizar a totalidade, que a chance de você se enganar, de você encontrar padrão onde não tem, é muito grande. Então esse é outro problema. Próxima questão, aqui é uma questão que ele explica errado, que ele fala que vai selecionar apenas as odds, a odd média 2. Por algum motivo, o mercado gosta dessa risco e recompensa de odd média 2, de que você precisaria ganhar um jogo para recuperar o que você perdeu. Não é algo que eu trabalho. Eu conheço outros apostadores também que não trabalham assim, apostadores lucrativos. Procurar esse ponto de equilíbrio não parece ser muito o ideal, não parece algo que o mercado defende. O mercado, assim, algo pessoas talvez não lucrativas defende, algo talvez pessoas que foram lucrativas mais por sorte, por um período, né? Mas não é algo que faz muito sentido. Você apenas, vou pensar numa odd média 2, vou excluir o restante e tal. Só que a questão é que, além de, para mim, não fazer sentido isso, ele ainda dá uma explicação errada. Que ele fala, eu vou fazer uma odd média 2, ele filtra jogos acima de 2. Se você quer ter uma odd média 2, você deveria filtrar jogos de 1,80 a 2,20. Senão é o que ocorre aqui e ele nem percebeu que aqui ele queria uma odd média 2, mas a partir do momento que ele filtrou tudo acima de 2, ele teve uma odd média de 2,27, não teve uma odd média 2. Então já parte que o contexto, o conceito que ele está falando está errado, que não faz sentido. Além de que eu também não vejo sentido isso. Vou trabalhar por quê? Vou trabalhar ali sem ter a base de dados, sem ter o retorno ali do que aconteceu de fato com o profit, ou não, que você teve ou não teve. Às vezes não dá nem para saber nada. Às vezes pode ser, realmente trabalhando ali, eu tive uma variância menor, tive mais lucro, ou não, né? Os modelos que a gente utiliza na Broker, eles são com odds média acima, né? A gente tem uma expectativa de acertar mais ou menos 41% dos jogos, então a gente está trabalhando ali com odds 2,30, 2,40, às vezes ocorre odds 4, às vezes ocorre de selecionar 1,60 e 70, mas a gente não trabalha dessa forma e não faz sentido trabalhar, e o conceito que ele explica também está errado. Próxima questão, aqui ele tem algumas variáveis. Ele fala do custo do gol, do valor do gol, né, que é uma variável que você pondera os gols pelas cotações, pelas odds dos times, que é até um ponto interessante para trabalhar, mas no geral são variáveis não muito fortes, assim, né? É melhor do que nada, mas só com isso, se você vai ser lucrativo, tenho minhas dúvidas. Talvez se você estudasse numa outra base, em outro sistema bem melhor do que esse, que não seja moldado para te iludir, que minha impressão é essa, que o Sherlock é totalmente moldado para te prender nele, te enganar, te iludir. Não é moldado para você realmente tirar insights valiosos, criar modelos poderosos e tal. E você não consegue ter uma ferramenta ali para construir variáveis, ponderar de outras formas, é apenas com as variáveis que ele fornece, né? Outra questão é isso, né? Exibe o in-rate, mas não exibe o profit. E outra coisa que eu quero dizer, depois ele aplicou alguns filtros, e ele... Ops, aqui tem a propaganda, vamos tirar o volume para pular por propaganda. Mas aqui no final, vamos fechar aqui, no final temos aqui que ele aplica uns filtros, e ele tem esse resultado, né? Você teve uma odd média acima de 2,64%, né? Você aumentou muito o in-rate, mas a questão é assim, primeiro erro, você tem apenas 31 jogos é nada para validação. Se você tem dúvidas de quantos jogos precisa para validar o modelo, a gente já criou um vídeo sobre isso, você pode assistir esse vídeo, vou deixar aqui para você assistir, mas 31 jogos é nada, principalmente numa odd média que ali a gente estaria trabalhando acima de 2, então deve ser odds média de 2,20, 2,30, né, que deu uma sorte desses 31 jogos ter acertado muito nesse pedaço de tempo que ele colocou, né? Mas não dá para ter validação nenhuma, até porque se você tivesse um método desse, ele seria completamente lucrativo. Imagina você tem um in-rate de 64%, sendo que a odd média seria 2,10, 2,20, seria algo surreal, mas não vai bater, e 31 jogos é nada, né? No nosso modelo, a gente tem dias que sábado pega ali 70, 80 jogos, já tem quase o triplo que esses jogos, e mesmo um sábado não quer dizer nada para a totalidade do modelo, que é 90 jogos, perto de 5 mil, 6 mil, que foi utilizado já de, por exemplo, 2 mil, estamos perto de 2.200 dados públicos. Temos todos a base que a gente usou de treino, teste, então que é 90 jogos perto
de 5 mil jogos. É nada, você pode ter qualquer tipo de jogo. E isso 90, já tô falando de 3 vezes mais do que ele. Então não se deixe enganar por isso, né? Então são esses problemas. O Sherlock não é feito para você ser lucrativo, o Sherlock é feito para você pagar uma assinatura, para você acreditar numa esperança. Eu até posso entender quem paga a mensalidade deles pela aula do Adriano Duarte, que é uma pessoa que parece entender. Desde as antigas ele já tinha um blog lá que já postava informações interessantes, tem conceitos interessantes. Sei que a formação dele também foi com boas pessoas, apesar de nunca ter visto um histórico público dele e tal, dos seus registros, para ver se ele é lucrativo mesmo, mas me faz acreditar que ele sim é uma pessoa lucrativa. Mas tirando essas aulas, não vale nada, você vai perder seu tempo, seu dinheiro, talvez sua saúde mental, porque você vai ficar com ansiedade, com esperança, e vai ser frustrado, porque isso não resolve. O que você pode fazer? É uma questão complicada, porque para trabalhar com dados, que é o que a gente faz, ciência de dados aqui, você precisa de dados. Não tem como você trabalhar sem ter, e o que eles fornecem é praticamente nada, irrelevante, de uma forma a te enganar. Existem alguns sites que você pode trabalhar, se você souber programação ou estiver disposto a aprender programação, que você pode fazer um scrap e a partir disso criar sua própria base de dados. Você tem o Batch Explorer, você tem o WhatSportal, você tem o Flash Score, você tem o 365 Scores, todos contêm os resultados dos jogos, contém as computações, que são importantes para você saber se aquilo realmente foi lucrativo ou não, né? Não adiantaria só ter os resultados sem ter o quanto estava sendo pago por aquilo. Então, você poderia trabalhar dessa forma, caso você só saiba programar ou tenha interesse em aprender a programar. Não é um caminho tão rápido, apesar que hoje em dia você aprende muito mais rápido. Você tem bons canais no YouTube ensinando, você tem o ChatGPT que ajuda bastante, mas é algo que vai demandar tempo e demanda uma constância de você estar sempre atualizando a sua base, todo dia estar coletando novos dados e tal. Não é para todo mundo. Por isso que é difícil também. Ser lucrativo nesse mercado não é fácil, porque você já parte de você ter que ter esse conhecimento mínimo para você ter onde trabalhar em cima dos dados, né? Mas caso você não tenha, você tem o site lá da Futebol Data, do Joseph Buchdahl, lá você tem algumas ligas, né? Você consegue ter, não vai ter odds de todos os mercados e não vai ter todas as ligas. Tem, de certa forma, as maiores ligas do mundo, é um pouco limitado, apesar que ele tem lá algumas ligas desde 2010, 2011, 2012, mas pode ser já um começo, né? E o material tá lá você consegue levar para Excel, para o CSV. Outra opção, se você aprender a fazer, dá para fazer scrap com Excel também. Ou você também tem alguns grupos que acabam fornecendo algum tipo de base gratuito, que é o caso do Big Data Bet, do Luciano, e do FootPython Trader. Você pode procurar o canal dos dois no YouTube, ali sim tem informação de valor. São pessoas que eu sei que são lucrativas, são pessoas que entendem no mercado, e são pessoas que não estão dispostas a enganar, como talvez seja o caso da Full Trader. Então você pode procurar esses canais. Então é isso daí, obrigado e até a próxima.